boa tarde, boa noite, Darkinhos. E hoje, final do mês de outubro, o Darklands vai se dedicar a esses últimos dias para falar de terror. Não reparem, de vez em quando dá uns problemas de dicção, que eu sou assim mesmo. Tem língua presa, etc e coisa e tal. Eu comecei com como surgiram os filmes de terror. Aí no outro Aprendendo com o Darklands eu vou falar as diferenças entre terror e horror, porque existem diferenças, né? A gente classifica tudo a mesma coisa, mas não é tudo a mesma coisa. Os primeiros filmes de terror surgiram no final do século XIX, com o curta-metragem de Le Manouille do Diable, de 1896, de Georges Méliès, que sempre tem que aparecer esse gênio do cinema. Em todos os vídeos que eu falo, esse homem tá aqui, porque ele inventou quase tudo. É incrível. No entanto, o gênero de terror é considerado ter se indicado com o filme O Gabinete do Dr. Caligari, em 1921, de Robert Wiene. Então tem esses dois aí. Uns historiadores falam que começou com Le Manouille e outros falam que começou com O Gabinete do Dr. Caligari. E ficou assim, entre esses dois. Cá, pra mim, o primeiro é o de 1996, de Georges Méliès. Afinal, ele veio primeiro que 1921, do Dr. Caligari. Então, aí vocês podem também dar a vossa opinião, o que é que vocês acham. O gênero terror foi influenciado por histórias literárias. A gente sabe que a maioria dos filmes, e muitos filmes, começaram lá na literatura primeiro, com livros. Aí depois foram passando para filmes. Então, influenciado pelas histórias literárias, temos O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, de 1794. Frankenstein, eu já assisti algumas versões. De Mary Shelley, de 1818. E Drácula, não pode faltar Drácula. Ah, sim. De Bram Stoker, de 1897. Na década de 1930, o gênero terror começou a assustar o público e teve censura, gente. Vocês acreditam? Pois é. O que hoje todo mundo gosta de ir no cinema assistir um filmezinho de terror para dar um friozinho na barriga. Ah, eu não gosto não. Tem muita gente que gosta, tem uns que eu não. tenho medo. Mas tem umas pessoas que gostam, porque sei lá, deve libertar adrenalina, essas coisas. Então tem gente que gosta, né? Mas naquela época, de 1930, foi censurado. Os filmes de terror tiveram várias censuras. Aí, na década de 1980, os filmes de terror começaram a abraçar o cômico e a autoparódia. Então teve ali terror com comédia, terror com paródia. Nós conhecemos um que eu já assisti, é muito paródia, eu até achei um pouco sem graça, porque é Todo Mundo em Pânico. Tem hora que eles força tanto o negócio que eu, em particular, cada um tem os seus gostos, mas eu, em particular, achei meio forçado, não achei tanta graça. A primeira vez que eu vi esse gênero, que quer colocar terror com paródia, não achei tão legal. Achei meio forçado, mas tem pessoas que gostam. Como em A Hora do Pesadelo, de 1984, que foi quando eles começaram a juntar essas duas coisas. Quem inventou o terror? As antigas origens do gênero foram reformuladas no século XVIII como o terror gótico, com a publicação de O Castelo de Otranto, em 1764, de Horace Walpole. Eu não sei se eu leio direito os... Ai, que fofinha, tá beijando a mamãe. O primeiro filme brasileiro de terror foi definido publicamente como de terror foi A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1964, que foi quando nasceu a estreia do personagem, o Zé do Caixão. E é isso aí, gente. Bora continuando. Os filmes de terror mais antigos do mundo, vamos lá. Foi, em 10º lugar, O Gabinete do Dr. Caligari,
de 1920. Em nono lugar, Nosferatu, o Vampiro, de 1922. Depois, em oitavo lugar, temos Psicose, de 1960. Depois, nós temos em sétimo lugar, O Bebê de Rosemary. Esse Bebê de Rosemary, ele me faz lembrar daquele, sabe aquele curta que a gente fez? Curta não, é tipo um documentário que a gente fez na Inglaterra. Não foi esse, O Bebê de Rosemary? Foi. Que ela se suicidou? Uhum. Gente, isso aqui é baseado em fatos reais, tá? Aconteceu de verdade. Eu perguntei pra minha tia, que mora na Inglaterra, aí ela mostrou, como é que fala, que os jornalistas fazem, o documentário escrito, ela mostrou pra nós, Rosemary, isso mesmo. Temos em sexto lugar O Exorcista, de 1973. Em quinto lugar, O Massacre da Serra Elétrica, em 1974. Quarto lugar, temos Halloween, A Noite de Terror, de 1978. Temos em terceiro lugar O Iluminado, de 1980. Em segundo lugar, A Hora do Pesadelo, de 1984. E em primeiríssimo lugar, Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. Agora surgiu uma pergunta, né? Qual o maior filme de terror de todos os tempos? Qual é o maior filme de terror de todos os tempos pra você? Pra mim, foi Exorcista. Eu não sei porque eu não assisto, nenhum. Pra mim, nenhum conseguiu superar esse. Ai, Sandra, mas você fala que tenho medo de assistir Exorcista por livre espontânea pressão. Eu fui obrigada na escola, eu não queria assistir. E não dormi à noite, fiquei a noite toda tendo pesadelo e gritando. Minha mãe falava que eu gritava, que ela teve uma noite de horror comigo gritando. Eu só assisti... Por causa desse filme. Eu só assisti um filme que eu assisti por livre espontânea pressão, foi Me Arrastando pro Inferno. Eu assisti de costas, na verdade. Eu tenho medo, eu não assisto essas coisas. Tá. Então vamos lá. Pra mim foi Exorcista, pra Ana Arraste-me pro Inferno. Para o Google é Alien, é considerado em primeiro lugar na lista dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Agora eu quero saber de vocês, arquinhos. Pra vocês, qual foi o filme, assim, que te deu pesadelo, que você nunca esquece? Qual foi o top, assim, pra vocês de filme de terror? Eu já falei o meu, a Ana falou o dela. E eu queria saber de vocês, pode colocar aí nos comentários. Ah, pra mim foi o Jackson, sei lá. Ó, pra mim foi o Massacre da Serra Elétrica. A Múmia. A Múmia. Pra mim foi os Aliens. Gente, Múmia. Jason. Múmia pra não mim é foi terror, não. o Halloween. Pra mim foi o sei lá qual. Aí você bota aí qual foi Entrevista com o Vampiro. Drácula. Eu indo Frankenstein. lá comentar a Múmia. Aí o povo me respondendo, mas Múmia não é. Não é filme de terror. Aí você coloca aí. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de filme. Eu também não. Eu aqui falei dos mais velhos. Mas tem os filmes mais novos. Tá? Tem. Agora saiu agora o Sorria. Tem o negócio da mão também, que só tem a da mão. Tem a Freira. A Freira. Tem muitos outros. É que a gente não conhece muito, que a gente não assiste. Não, tem a Annabelle. É. Tem tantos. Tem as releituras. Teve o Novo Exorcista, por aí, essas coisas. Né? Teve uma releitura de Halloween que eu amei. Por quê? Ah, Sandra, mas você não gosta de filme de terror. Não é terror, no fim das contas. Pra mim, porque assim, medo, cada ser humano tem um. Então, por isso que existe uma variedade tão vasta de filmes de terror. Porque cada pessoa tem um medo diferente da outra. O meu medo pode não ser o seu medo. Eu posso ter medo de uma coisa, você pode ter medo de outra. As pessoas não têm medo de tudo igual, a mesma coisa. Então, no fim, a Múmia pode ser de terror. Pode, Pra mim. Pra você é terror. Eu gostei do Halloween. Por que, Sandra, você gostou do Halloween? Porque Halloween não tem nada a ver com possessão. O que me dá medo nos filmes de terror é esse negócio de possessão, que me dá pesadelo. Agora, o Halloween nada mais que um psicopata meio doente, que ele foge de um sanatório, né, de um hospício, aí ele vai aterrorizar uma cidadezinha de interior. Então, pra mim, Sandra, isso não é terror.
É apenas um psicopata querendo matar as pessoas. E aí a principal, que eu amei, ela arruma um jeito de conseguir parar esse psicopata. Ela luta contra o próprio medo dela, que ela tem os seus medos, os seus traumas, e ela consegue vencer isso para derrotar aquele psicopata. Serial killer. Não, também classificam o It como terror, mas ele não é de terror. Eu também não... Quer dizer... Eu não acho, né? Não, pra mim também pra não foi. mim, pra mim, It é o significado dos filmes de terror. Por quê, Sandra? Cada personagem, cada criança que mostra Tem um medo diferente. tem um medo diferente. É. Então, pra mim, It é o que simboliza o terror. Ele é o próprio medo. It, É o medo. coisa, é o próprio medo, porque ele se apresenta pra cada um De um jeito. conforme o medo que aquela pessoa tem. Entendeu? Então isso pra mim é a melhor explicação dos filmes de terror, é It. Ele explica o que é filme de terror, porque ele mostra que cada pessoa, cada ser humano tem um medo diferente. Cada ser humano vai reagir de uma forma diferente àquele medo. E o que é que eles fazem para conseguir combater aquele medo? Conforme eles deixam de ter medo daquilo, It fica fraco e acaba sumindo ali. Então, pra mim, It nada mais é do que, em vez de ser It a coisa, pra mim é It o medo, o significado do medo. O que é o medo? It. Pronto. E eu gostei de It que eu assisti, o 1 e o 2. É, eu também, achei bem legal. Eu acho que Stephen King tem um espacinho legal no meu coração. Porque eu acabei de assistir esses dias também os vampiros. A Hora do Vampiro, um negócio assim, que ele fez. E eu gostei como ele colocou o clássico, né, dos vampiros, aquele negócio da cruz, da água benta, de que você se convidar o vampiro para entrar na sua casa, ele tem liberdade, e algumas coisas novas também. Então eu gostei desse filme, pra mim é legal. Se você quiser ir lá assistir, pode assistir. Aconselho vocês a assistir. Pra mim, esse é um dos autores assim da literatura, porque ele escreve coisa literal, né, da literatura. Pra mim é um escritor assim que tem um espacinho no meu coração. Os terrores dele até que é legal, né? O jeito que ele imagina, que ele põe o medo, que ele põe o terror. Achei legal. Mesmo não sendo o meu estilo favorito de cinema, de literatura, mas ele conquistou um espacinho no meu coração. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem aí qual filme de terror pra vocês está em primeiríssimo lugar, que você olha assim, nossa, esse aqui eu tenho medo, né? Tem os Paranormal, tem os Arrasta-me pro Inferno, tem uns coreanos também, que é uma série, né? Pode falar aqui também de séries que vocês achem legais, que vocês achem que é de terror. Pra mim, dá uma olhada, quem sabe por curiosidade assista alguma coisa, se não fosse muito pesado. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentam, curtam, se inscrevam e assistam, por favor. Amo vocês.